Oi, gente. Tô aproveitando que hoje estou trabalhando dentro do meu condomínio. Eu moro aqui no Rio 2 e muita gente aí com quem eu me relaciono me pergunta como é que é morar no Rio 2, né? São colegas que não moram nessa região da Barra Olímpica e têm curiosidade de saber como é que é esse bairro planejado, né? Como é que é o dia a dia do morador do Rio 2. Então hoje eu vou aproveitar que eu vou acompanhar dois clientes meus em visitas a apartamentos aqui no Rio 2 e vou gravar um pouco do que é o Rio 2 e apresentar para vocês. Por mais que vocês conheçam, né? Acho importante também na visão de um morador vocês entenderem o que é esse ecossistema do Rio 2, né? Como é que é morar aqui e como é o condomínio todo em si, né? A gente também está com um lançamento aí que é o Grand Cartier, que está sendo construído dentro do Rio 2, mas o mais importante que eu penso é falar um pouco para vocês numa visão de morador. De repente eu vou trazer alguns detalhes que vocês ainda não ouviram ou não se depararam aí com vídeos também que filmaram dessa região. Então convido você a me acompanhar aí nessa sequência aí de filmagens, de vídeos que eu vou fazer. Por favor, são vídeos que eu faço de uma maneira muito amadora e o meu olhar que eu quero compartilhar com vocês também, tá bom? Vem comigo. Vamos falar de Rio 2 hoje? Então, estou com uma visita aqui na rua Mário Agostinelli, ó. Mário Agostinelli. Eu vim bem para Abelardo Bueno. Normalmente as pessoas quando vão filmar o Rio 2, elas começam filmando pelo final do condomínio, não pelo início. E eu vou mostrar para vocês que o condomínio começa nessa rua. Essa é uma das ruas, Mário Agostinelli. Vou mostrar para vocês um pouco aqui dessa rua. Característica dos apartamentos no Rio 2, você sempre vai encontrar aqui de 2 a 4 quartos, tá? E aí vai depender do seu perfil, né? Se você gosta de um apartamento virado para Pedra da Gávea, se você gosta de um apartamento mais com vista interna, né, para a área de lazer, ou para essa área do Rio 2, tá? Vou aproveitar e vou falar um pouco sobre o que é o Rio 2, né? O Rio 2 é um bairro planejado e quando eu vim morar aqui no Rio 2, eu já morei em alguns condomínios da Barra da Tijuca e eu pretendo nos próximos vídeos gravar outros condomínios. Mas o Rio 2, o que me chamou a atenção foi o projeto da Carvalho Roski, né? Ele planejou esse bairro e muito parecido com um tipo de construção americana. Lá nos Estados Unidos, as construtoras, quando elas vão fazer qualquer empreendimento, ela planeja, né? Ela desenvolve toda a área à volta, né? Então você acaba tendo uma construção melhor, uma construção onde você não se sente ilhado. Você vai morar num local onde você já tem tudo pronto para você, desde escolas, comércios. E o Rio 2 também, a ideia da Carvalho Roski era ter um bairro planejado para que esses moradores fizessem tudo aqui, né? E hoje a gente consegue se deparar com isso. Hoje você tem aqui dentro do Rio 2, eu vou mostrar logo ali à frente para vocês, uma escola, que é um colégio particular, é o Marista. Então, muitos moradores levam os filhos a pé, né? As crianças vão de bicicleta, tem a segurança de estar andando dentro do condomínio. Você tem supermercado aqui dentro do condomínio, você tem farmácias, você tem praticamente de tudo aqui. E na própria Abelardo Bueno, né, que é uma avenida que até mudou o nome, né? Agora está com o nome de Carlos Carvalho, em homenagem a ele, né? Que ele desenvolveu praticamente tudo aqui. Você tem bancos ali, como o Banco do Brasil, Caixa Econômica. Esse barulho ali é um carro. Deve estar precisando de uma manutenção adequada ali. O rapaz está tentando um milagre para sair com o carro dele. Característica da rua Mário Agostinelli. Ela é uma rua sem saída. Aliás, as ruas aqui do Rio 2, tirando a rua principal, é a rua onde eu moro, que é a Amilcar de Castro, elas não têm saída para veículo, ela tem saída para pedestre. Mas os veículos, eles acabam fazendo ali, como vocês viram no vídeo agora, ao fundo, um retorno para... São ruas de mão dupla. Ó, mas ali ao fundo, eu estou caminhando aqui próximo à beirada da rua, tem o Colégio Marista. Outra particularidade do Rio 2, né? A gente tem postos de vigilância aqui em praticamente todo o complexo do condomínio, né? Ah, Bento, poxa, mas o Rio de Janeiro não está fácil, é verdade. O mundo não está fácil, né? O Brasil, infelizmente, a violência ela
ela vem criando escalas maiores, né? Mas no Rio 2 você consegue ter a tranquilidade que poucos lugares do Rio de Janeiro te oferecem. Violência vai ter em todo lugar. Ó, esse é o Marista, tá? Então eu estou mostrando para vocês aqui no final da Mário Agostinelli, você tem o Marista. Dentro do Marista existem 2 quadras de tênis que os moradores do condomínio também usam, tá? São quadras compartilhadas, foi um acordo que fizeram da Associação de Moradores do Rio 2, que eu também vou mostrar para vocês a associação. Aqui você tem uma das entradas para o Colégio Marista. O complexo é bem bonito aqui. Não existe só esse colégio aqui Marista não, tá? Tem outras escolas também aqui dentro desse complexo do Rio 2. Continuar com vocês a caminhada. Todo o paisagismo do Rio 2 foi feito pelo Bulemax, que é uma outra característica também pouco encontrada em condomínios do Rio de Janeiro, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Essas são as quadras de tênis, estão dentro do complexo do Colégio Marista. Nós moradores, nós podemos usar. Existe aqui uma regra da Associação de Moradores para você fazer uso das quadras. Estou numa parte aqui de lazer do Rio 2, ó, uma das características também do condomínio, serviço de manutenção do condomínio, limpeza. Logo mais à frente, vocês vão se deparar com a obra do Grand Cartier. O Grand Cartier também é uma aposta. A Patrimar é uma construtora muito conhecida do Brasil e trabalha com projetos bem bacanas também, tá? Nós temos acesso a todas as construtoras, né, do Rio de Janeiro. E alguns moradores aqui estão na rotina dessa obra do Grand Cartier. A gente tem esse espaço bem bacana para uso. A gente tem ruas inspiradas com palmeiras, né, imperiais, e isso traz um charme bacana para o condomínio. Os prédios você atende a todos os gostos, né? Você encontra aqui, como eu falei, vistas desde a Pedra da Gávea, a área verde, a área interna, caminhando com vocês por onde as pessoas costumam fazer atividade física, andam de bicicleta, correm. Um excelente espaço. Hoje eu peguei um dia tranquilo no condomínio. Nem não está aquele sol forte, né? Muita gente em casa ou viajando. Vou mostrar mais aí o detalhe para vocês da obra do Grand Cartier. Praticamente tudo vendido, mas ainda tem algumas unidades disponíveis. Tendo interesse de entender mais, conhecer um pouco mais desse projeto, só me chamar, a gente bate um papo, eu apresento para vocês. Agora eu vou mostrar outra rua de acesso ao Rio 2, também sem saída, e essa rua também dá acesso a... Eu chamo de Abelardo Bueno. Eu não perco o hábito, né? Mas é Carlos Carvalho o nome da avenida agora, eu chamo de Abelardo Bueno. Essa praça aqui tem uma área para terceira idade muito bacana, de manhã cedo fica bem cheio, e ao fundo, depois daquela estrutura da árvore de Natal ali, fica ali um pastel ali sendo vendido ali, também muito bacana. Ó, vamos para a próxima rua. Aqui tem uma banca de jornal, para as pessoas que gostam de jornal, revistas, entre outras coisas. Então, gente, essa eu estou fazendo o caminho contrário, tá? Só para situar vocês, ali na frente é Abelardo Bueno, é por onde os carros entram, tá? E eu estou vindo pelo final dela. O Parque do Rio 2 liga todas as ruas do condomínio, né? Por isso que essas ruas elas não têm saída. A única rua que tem saída é a Amílcar de Castro, onde todo mundo considera como a rua principal do Rio 2. Então, para mostrar para vocês, eu acabo aproveitando, mostrando como é que é o prédio, né? Como é que é a arquitetura dele, cores, a fachada. Olha lá, algo muito interessante, e eu vou dar um zoom para vocês, é que existe uma estação do BRT Rio 2, né, para poder atender as pessoas que vêm aqui ao condomínio. Então estou dando um zoom para vocês terem uma ideia. Lá, ó, tem uma passarela
E essa passarela dá acesso não só a atravessar a Avenida Carlos Carvalho, antiga Abelardo Bueno, como a estação do BRT Rio 2. Vou mostrar mais um pouquinho para vocês. Todas as ruas têm lá na frente lá a portaria de identificação, tá? Para visitante. E aqui você consegue ter uma visão da parte sem saída da rua, mas como eu reforço, sem saída para carro. Morador, pedestre tem acesso, quem estiver andando, a todas as ruas, ao parque. Isso que é um dos charmes do condomínio, é você ter um parque tanto rico em vegetação, como também com estrutura para esporte, né? Corrida, entre outros esportes que eu vou mostrar para vocês. O Rio 2, ele começou em 2000, né? Todo esse projeto do Rio 2 começou em 2000. Ele foi construído por etapas, tá? Por isso, quando eu digo bairro planejado, né, um condomínio completo. Carvalho Hosking, ele tem uma importância gigante na Barra da Tijuca. Esses projetos, e o Rio 2 era o maior projeto, né, de desenvolvimento dessa região. Muita gente ainda brinca, né, ou faz algumas ironias sobre Jacarepaguá, Curicica. Oficialmente, Barra Olímpica é um ponto estratégico onde você fica próximo a tudo. Eu vou dizer para vocês, mostrando aqui o parcão, ó. Esse aqui é um parcão dos cachorros. Quem tem pet tem um espaço para poder... Não só esse, tem outros espaços, mas esse aqui é bem bacana. Aqui você tem também um local para curtir uma sombrinha, bater um papo. O equilíbrio entre os prédios, né, e a área de lazer e a área verde, eu acho também algo preponderante. O Max, poxa, ele foi muito, muito assertivo quando ele fez esse charme, esse paisagismo dentro do Rio 2. O Rio 2, ele dos motivos que me levaram a vir morar aqui, ele, como eu falei anteriormente, ele traz muita pegada também de construção nos Estados Unidos. Quando eu digo construção, de planejamento, de desenvolvimento. E por que eu digo que ele é estratégico para moradia? Você está próximo à praia, tá? Você está a menos de 10 minutos da praia. Você está próximo à Transolímpica. Então, se você trabalha, precisa ir à Baixada Fluminense, precisa resolver questões em toda a zona oeste do Rio de Janeiro, você tem a Transolímpica, você está próximo à linha amarela. Então, para você também percorrer, ir para o centro da cidade ou para outros bairros, você tem a linha amarela, que é uma via expressa também que te dá esse apoio. Vou pegar essa parte aqui, que é a lateral aqui do shopping do Rio 2, tá? Não é a entrada principal do shopping não, mas eu vou continuar dando as informações para vocês e filmando. Aqui você tem uma área que é uma área do condomínio onde normalmente são feitos eventos aqui. Papai Noel, festa junina, eles fazem também, quando reúne food truck e outros eventos também relacionados aí à gastronomia, eles costumam fazer aqui nessa área, tá? Então, voltando a falar do ponto estratégico do Rio 2, você também está próximo a lazer, como shopping. Aqui tem as arenas, né, onde acontecem o Rock in Rio. Você tem todo o legado ali das Olimpíadas, onde hoje em dia as pessoas usam não só para aulas de futsal, natação, existe toda essa estrutura. Além da infraestrutura, né, do legado das Olimpíadas, das arenas, você tem próximo aqui o Parque Rita Lee, que eles fizeram também, né, ali dentro das arenas. Então, o morador, eles, quando tem a vontade de vir ao shopping, e nesse shopping aqui você tem jiu-jitsu, spa, cabeleireiro, tudo que laboratório, Braustein, você tem uma série de serviços ao lado da sua casa. Esse é o Rio 2 Shopping.
Parte de cima, onde estão as salas, você tem o laboratório Browse, tem Pilates, tem uma sala Kumon, tem uma série de serviços. E aqui você tem uma boa praça de alimentação, Rede Prix de supermercado, outra banca de jornal, loteria, farmácia. Sorvete Itália. Pode fazer um lanche e deixar a molecada brincando. Aqui é o prédio da Amo Rio. Amo Rio é a Associação de Moradores do Rio 2. Ela tem uma parceria muito forte com a Subprefeitura do Rio de Janeiro. Então, algumas autoridades se reúnem aqui, principalmente a Subprefeitura da Barra também. Eles se reúnem aqui para poder acompanhar o Rio 2, acompanhar as demandas dos moradores. Então aqui é a vista do shopping. Essa é a rua principal, né? Todo mundo conhece aqui. Essa rua, ela vem pela Abelardo Bueno, ali na frente, ó, onde eu estou apontando. E sai na Amílcar de Castro. Aqui você consegue ter o ponto final dos ônibus do Rio 2, tá? É bacana esses ônibus. Eu vou falar para vocês, não é questão de opinião não, é informação, tá? Não é opinião, é informação. Dos serviços de transporte da Barra da Tijuca, esse é o mais completo do Rio 2. Aqui você tem ônibus que vai para o centro do Rio de Janeiro, mas esse destino centro te dá 4 opções de trajeto. Você consegue ir pela linha amarela, se a linha amarela estiver parada, você consegue ir pela Grajaú-Jacarepaguá. Se a Grajaú-Jacarepaguá estiver parada, você consegue ir pela Zona Sul, com destino ali Botafogo-Maitá. E o quarto seria pela praia, onde você passa pela Niemeyer e tem uma vista linda. Esse ônibus aqui, ele é um ônibus que ele só vai aos shoppings, então o trajeto dele é shopping, ele pega o morador e deixa na porta do shopping, sai de 2 em 2 horas. Essa é considerada por muitos a entrada principal do Rio 2, né? Como eu falei, para mim tem várias entradas principais, né? Essa te dá acesso a Amílcar de Castro, a parte também de trás do complexo, então você consegue ter acesso ali ao Cidade Jardim, que é um outro condomínio, e é uma outra proposta, tá? Esses aqui são os mais novos, né, que a gente pode dizer, onde tem ali o Verano. Eu sou morador do Verano. E você está a poucos passos aí do ponto final dos ônibus. Os ônibus, eles têm o Circular Barra, de meia hora. Daqui, ó, lá ao fundo lá, tá vendo? Estou apontando para vocês. Lá ao fundo já são o legado dos Jogos Olímpicos, né? Onde estão as arenas. Então é muito próximo. Aqui você também tem uma escola particular. Esse prédio cinza que eu estou apontando aqui, tem uma escola particular ali. Então você, além dessa escola particular, você tem hortifruti. Na Abelardo Bueno você vai ter Mundial, supermarket, entre outros, hortifruti, Casa Fruti, bancos como o Banco do Brasil, Caixa Econômica. Dando para vocês um panorama do que é o Rio 2, tá? E voltando ali a falar da associação, toda pessoa que vem morar no Rio 2, ela precisa, ou morando de aluguel, ou comprando imóvel aqui, ela precisa vir na associação e fazer o cadastro dela, para ela poder fazer uso dos serviços, né, que já estão incluídos no condomínio. O valor do ônibus, ele já é incluído no seu condomínio que você paga mensal. Se você for fazer um cálculo, né, um gasto de combustível, você paga muito menos deixando o carro em casa. É claro que nem sempre dá para deixar o carro parado em casa, mas você tem a opção de deixar o carro parado em casa e usar o transporte do condomínio. Você tem essa opção. Isso é um grande diferencial. Vou seguir aqui com vocês aqui na rua Amílcar de Castro, que é a rua que eu moro, que eu deixei por último, para falar um pouquinho mais. Tá vendo? Aqui a gente considera como entrada principal, entrada de veículos. Você tem os acessos à área comum do Rio 2 por aqui.
isso fecha a partir das 10 horas. Então, aqui embaixo, eu estou numa pontezinha, ó, uma elevação, e aqui embaixo tem como se fosse um mini túnel que as pessoas passam. Tem a ciclovia. Então essa é a Amilcar de Castro, essa rua, ela te dá acesso a uma rua lá ao fundo, que faz a ligação, onde normalmente quando aqui, esse lado, está engarrafado, às vezes tem algum evento, alguma coisa, não é comum, tá? Aí as pessoas usam aquele acesso lá, que elas saem ali por trás e já pegam um outro trecho da Avenida Abelardo Bueno. Eu cismo com esse nome, vai ser Abelardo Bueno, tá, gente? Então aquele prédio ao fundo lá, ó, aquele prédio lá ao fundo já é Cidade Jardim. O Rio 2, ele é bem colado Cidade Jardim, mas eles acabam usando a nossa infraestrutura. O Cidade Jardim, ele não tem um paisagismo de uma área comum Bulemax igual o nosso, mas lá também é bonito, tá? Só que a minha preferência foi o Rio 2 pela infraestrutura de transporte, por ser um condomínio onde o metro quadrado ele ficou muito melhor do que o metro quadrado no Cidade Jardim. Então a minha opção de investimento foi aqui na época e não me arrependo. Mesmo porque hoje o meu imóvel ele vale muito mais do que a época que eu comprei. E não tem muito tempo isso não, tá, gente? Vou fazer uns 5 anos que eu moro aqui no Rio 2. Então esse aqui é o bloco onde eu moro, a Marbella. E todos eles têm controle de acesso, estacionamento. Ali você tem que se identificar na portaria, já tem a leitura facial dos moradores. Dentro dele, na minha opinião, a área de piscina, o parque aquático, para mim é o melhor de todo o complexo do Rio 2. Você tem 5 piscinas aí dentro desse parque aquático. A minha unidade é uma unidade de andar alto e eu tenho vista para a área interna. E gosto muito. Voltar aqui para vocês para mostrar. Lembra que eu falei da ponte, que tinha uma passagem por baixo? É claro que eu não ia deixar a curiosidade em vocês, né? Então ali é o pórtico de entrada do Rio 2, onde dá acesso à rua Amilcar de Castro. Olha a ponte. Essa pista são mais de 2 quilômetros de pista. Então, para a galera que gosta de correr, dar uma pedalada de manhã cedo, são 2 quilômetros de pista. E aqui o acesso é somente de pedestres ou de quem está circulando com bicicletas, né? Existe um projeto em um terreno aqui dentro, mas está lá ao fundo esse terreno, para construírem mais quadras de tênis e um campo de futebol society. Mas existe uma discussão com os moradores, porque uma parte quer um campo society maior, a outra parte não quer. É muita gente morando junto e você sabe que tudo que leva para voto, né, a gente demora a chegar a um ponto comum, mas chegaremos. Então aqui tem um cenário como tivesse inspirando aqui uma praia. Também é um excelente ponto de lazer. Gente, não tá aquelas filmagens de dia sol, linda, 4K, peço perdão para vocês, mas a minha intenção é fazer algo bem espontâneo, sabe? Pegar um dia comum de como seria a rotina de um morador aqui, de uma mãe, sabe? De crianças, e vou lá ao fundo, eu não vou filmar as crianças de perto, mas lá ao fundo tem uma molecada jogando bola numa quadra de futsal. Existem regras para uso, tá? Na quadra de futsal, uma das regras é você tem que estar calçado, você não pode jogar descalço. É até para proteção, né, da criança que vai brincar. Dependendo do período, e a gente está no verão, o sol arrebenta o pé, né, da molecada. Eu já fui moleque, já joguei muita bola descalço. Para mim, isso aí a mãe falava, mas a gente vai envelhecendo, vai aprendendo, né, e não custa nada orientar os nossos. E olha aqui para vocês, ó, como eu falei para vocês, inspirado numa piscina, tem todo um espaço de lazer, sabe? Muita gente faz yoga cedo aqui, sabe? Tem as pessoas que se desconectam. Em alguns momentos te passa a ideia de que você mora numa área urbana assim, porque tem um barulho sim, às vezes, né, de carro, daquele mal educado que quis botar um barulho na moto dele.
mas normalmente você tem essa tranquilidade que eu estou mostrando para vocês aqui no vídeo. Por isso que eu digo que está sendo espontâneo, tá? Por favor, não me julguem se tremeu um pouco o vídeo, sabe? Se a minha voz não ficou legal, se em algum momento eu deixei de dar alguma informação para vocês. O meu objetivo, além de mostrar o condomínio, é atrair a atenção de vocês, e quem tiver curiosidade para ter mais informações, poxa, eu me coloco inteiramente à disposição. Eu vou estar explicando para vocês como funciona. Aqui, eu vou mostrar para vocês esse parque, passando aqui, ó, no meio das pedras. Bem bacana aqui esse caminho. Esse parque, não vou filmar tão perto, tá, gente? Para não estar filmando as crianças. Mas olha, rapidamente, ó, ali é um local de vestiário, ali é um banheiro, na verdade, ali tem um banheiro vestiário lá no final. Ali tem um banheiro com bebedouro, tá? Então a criançada pode trazer a garrafinha, água filtrada, limpinha. Aqui tem um parcão, esse parcão aqui, o meu pequeno já brincou muito aqui, que agora já não é mais pequeno, né? É adolescente. Já brincou muito aqui, nesse parcão. Sabe você morar num condomínio onde você vai pagar um preço justo? Quando eu digo preço justo, eu como morador e corretor de imóveis, eu sempre busco ofertar para o meu cliente algo justo. E quando não é justo, eu falo. Então, o meu relacionamento, a minha maneira de trabalhar no mercado é diferente. Eu me considero um cara muito diferente. Esse trecho aqui, eles estão fazendo uma reforma na grama, né? Então, por isso que está aqui cercado. Eles estão... Isso é bacana no Rio 2, quando eles veem que a grama começa a ir perdendo um pouco, perdendo grama, eles dão uma cercada na área e dão uma revitalizada, tá? Ainda sobre a inspiração de Natal, eles vão tirar e eles decoram todo o condomínio para o período de Natal. Essas são as entradas de acesso. Aqui você tem também, nessa rua, tá me faltando o nome dela, eu já vou falar para vocês, mas vocês têm aqui uma parte hotel, que é o Verano Stay. Acaba sendo um hub aqui para comissários de bordo, para pessoas que acabam passando aqui alguns períodos. Na época também foi uma opção de investimento. Não, essa rua é Sérgio Camargo, trazendo a informação para vocês. Aqui a gente tem também pista de skate. Tem o pessoal aqui que dá uma canjinha no futevôlei. Tem aula de futevôlei aí. Um grande amigo meu dá aula de vôlei aqui, que é o Pedro. Um grande amigo que eu tenho, dá aula de vôlei. As turmas deles são boas. De vez em quando tem uns campeonatos aí que eles fazem de vôlei. Como eu falei, é uma pista com mais de 2 km. E no final dela, existe um campo de futebol society e também quadras de tênis. Essas quadras de tênis, elas são mais antigas do que as quadras de tênis que eu mostrei no Marisa. Por quê? Porque quando o projeto foi feito, inicialmente, foi considerado essas quadras de tênis, só que acabou não dando vazão. Muita gente jogando tênis. Então, fizeram lá no Marista as quadras também para dar esse apoio. Como eu falei, foi uma parceria da Associação de Moradores, junto ao Colégio Marista. E eu vou mostrar para vocês aqui as quadras de tênis, por um outro ângulo. Sabe, muita gente, quando vem mostrar a quadra de tênis do Rio 2, filma por um ângulo que eu não gosto muito. Ó. Você consegue ter uma ideia, porque ao fundo é um terreno onde não tem nada. Então você consegue ter, ó, esse silêncio ali, um pouco, porque ao lado tem uma escola, uma molecadinha. Mas está funcionando agora. O silêncio não está maior porque está tendo colônia de férias. Já ia me faltando a palavra. Tá vendo? Aqui a gente tem mais um colégio. Vou dar uma ideia para vocês. Esse é um muro aqui que, claro, separa o condomínio, né? Aqui tem um colégio e esse colégio dá acesso à Avenida Pedro Corrêa. Fica bem próximo ao condomínio, mas você tem um portão de acesso ali, tá? Que está fechado, só fica aberto quando a escola está em período escolar, né? Agora está férias. Então você tem aqui do outro lado do muro essa escola. Tem uma academia também ali, bem bacana. Aqui próximo ao condomínio também tem um... Desculpa do meu dedo aí, tá, gente?
Próximo ao condomínio tem uma Smart Fit também. A calçada ali de saída do Rio 2, né? Tem uma Smart Fit. Normalmente a galera filma daqui, ó. Tá vendo? E assim funciona a questão da organização do condomínio. A associação de moradores cuida das áreas comuns e dentro desses blocos tem os seus respectivos responsáveis, síndicos. Aqui é uma academia também, tá? Tem lutas, boxe, kickboxe, a galera que curte. Isso aqui é uma área do gramado que eu gosto muito aqui, ó. A escolinha, aqui funciona uma escolinha de um grande amigo meu da época de futebol, que é o Diego Rizzi, jogou no Vasco, e aqui ele tem uma escolinha, não a escolinha do Vasco, tá? É uma escolinha dele, do Diego. E a molecada usa essa área aqui para... Sexta-feira tem o nosso futebol aqui dos coroa. Mostrando para vocês aí. Então, gente, esse é um pouquinho do Rio 2. Tem muita coisa da rotina que eu posso estar explicando para vocês, do dia a dia, do que é morar no Rio 2, do que é ter filhos no Rio 2. Eu sou pai de 4 filhos, então, para quem tem alguma dúvida sobre como criar os filhos num condomínio desse grande, como é que é a demanda, alguns colégios aqui da Barra da Tijuca fazem parceria com o condomínio Rio 2, eles dão desconto, isso é comum também, tá? Não é somente o Rio 2, mas o Rio 2, por ser um condomínio que você tem um sistema de transporte maior do que os outros da Barra, não é uma característica, exemplo de condomínios de casa na Barra, tem um sistema de transporte. Mas aí o gosto de cada um, né? Eu também já morei em condomínio de casa aqui na Barra, tive a oportunidade de proporcionar isso para os meus filhos, do que é morar numa casa, do que é a leitura de uma casa. Então, quando eu sento hoje com um cliente, quando eu vou bater um papo com ele para entender o que ele busca para a vida dele, o que eu agrego a ele, são essas experiências que eu obtive morando na Barra da Tijuca. Então, se você não mora na Barra, tem um sonho de morar na Barra, ou se você já mora na Barra e está procurando um local que te atenda melhor, hoje eu estou apresentando o Rio 2, um pouco de domínio de causa, porque eu moro aqui, mas já morei em outros condomínios da Barra. E posso estar conversando com você e tentando te orientar da melhor forma. Convido a você que ainda não me segue no canal, por favor, me siga no canal, curta esse vídeo. A partir do número de pessoas no canal, a partir das demandas que as pessoas sugerem, a gente vai transformando o canal para vocês mesmos. O meu interesse é trazer comunicação, informação que atenda a você, não necessariamente somente a mim. Eu procuro fazer isso para vocês, eu procuro trazer informações, material para vocês. Tá? Então, gente, estou finalizando esse vídeo, vou adentrar aqui, ó, a uma dos acessos que eu tenho à área que eu moro aqui no Verano. E gostaria de deixar para vocês aqui essa mensagem, principalmente para você que ainda não está inscrito no canal, para você que curte esse tipo de vídeo, se inscreve no canal. Todo mundo que me gerar demanda, eu vou buscar gravar vídeos, vou buscar trazer informações e principalmente compartilhar um pouco, né, do que é a minha rotina, do que é morar tanto nessa região da Barra da Tijuca, Barra Olímpica, e também na Flórida, né? Quando eu estou em viagem, eu sempre gosto de compartilhar com vocês um pouquinho das minhas experiências. Vou entrar aqui no condomínio, vou também terminar o vídeo filmando um pouquinho da onde eu moro, como é, para você que tem curiosidade de saber como é no Rio 2, como é que é morar aqui, e me coloco à sua disposição, tá bom? Um abraço. Acesso liberado. Já adentrei, é um dos acessos que nós temos, esse para a área de lazer. Como eu falei para vocês, uma das características do condomínio que eu moro é o verde. Eu amo o verde, sou apaixonado por um pouco da natureza. Tem a molecada brincando, claro, estão em férias.
mas só para mostrar rapidamente para vocês aí como é que é essa parte interna aqui do Verano, onde eu moro. Para mim, como eu falei, é o melhor de todos esses blocos que existem dentro do Rio 2, né? Aqui, o Verano para mim é uma área sensacional, são 5 piscinas aí que atendem ao condomínio, são 9 torres, e eu consigo ter essa tranquilidade também no meu dia a dia. Um abraço em todos, gente.